Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluzudo, fazendo aí meus comentários sobre a atuação do Fluminense no pós-jogo entre Fluminense e Cuiabá pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória nossa, ainda bem, mas com algumas ressalvas que eu vou comentar logo após a introdução à vinheta. Bom, resumindo muito o jogo do Fluminense, vencemos graças ao primeiro tempo, o que a gente já estava meio acostumado a ser o contrário, né, com o time do Roger Machado, um primeiro tempo ruim e ganhava os jogos graças ao segundo tempo. Hoje foi justamente o contrário, o time atuou muito bem no primeiro tempo, fez o gol e no segundo tempo aí a gente deu muita sorte de realmente sair ainda com o placar da vitória, porque foi um sufoco. E vamos começar então falando sobre esse primeiro tempo. O Fluminense aí entrou com a mesma escalação dos últimos jogos, só com a ausência aí do Nino, com a entrada do Manuel no lugar dele, já que o Nino está na seleção sub-23, seleção olímpica. E além disso, a gente também contou com o Nenê mais uma vez, infelizmente. Muito porque também a gente não tinha nem Casares nem Ganso, apesar de que mesmo com a presença deles, provavelmente a manutenção do Nenê ainda aconteceria. Até existia ali uma especulação, já que tem confronto da Copa do Brasil. Eu vi especulação aí de que Fred e Nenê poderiam ser poupados. No fim, nenhum dos dois foi, até porque também o Nenê não tinha mais substituto realmente. Mas enfim, de qualquer forma, o time foi esse em campo, a mesma escalação dos últimos jogos. E cara, tava sendo uma atuação legal, uma atuação boa. A gente, para variar, com menos posse de bola, mas isso não foi negativo. Muita gente ainda insiste em enxergar como algo negativo. A gente tende a acreditar que posse de bola é sinônimo de jogo controlado a nosso favor, e não é bem assim. Acho que o Roger nos últimos jogos principalmente tem conseguido mostrar que a gente consegue sim controlar um jogo, ter o jogo nas nossas mãos, mesmo tendo menos bola nos nossos pés, cara. E esse é um fator positivo, apesar de não me agradar muito. Eu me sinto aí mais confortável, mais seguro com o time jogando com a bola, mas enfim, esse é o time do Roger, esse é o time que ele joga, e não dá para reclamar quando isso é muito bem feito, como estava sendo no primeiro tempo. Tenho aí que destacar a atuação do Iago, não só pela assistência que ele fez, mas o cara realmente ele tem sido um destaque nos últimos jogos, tem aparecido muito, parece que tem 4, 8 pulmões, não sei, mesmo embaixo de um sol às 11 da manhã, um sol forte, o cara correndo para tudo que é lado, fazendo de tudo no jogo. Foi aí provavelmente nosso melhor jogador em campo, realmente. Também tínhamos o Egídio jogando muito bem, Samuel Xavier também, nossos dois laterais jogando muito bem a partida no primeiro tempo. Um fator que eu tava achando até um pouquinho ruim pra gente era o fator justamente da gente estar jogando um jogo às 11 da manhã, debaixo de um sol forte, justamente contra um dos times que mais está habituado a jogar no calor, como até os próprios comentaristas do Premier falaram, né, que lá em Cuiabá, lá no Mato Grosso, um sol aquela temperatura ali é fichinha perto do que eles sentem. Então a gente estava sendo até mais prejudicado pelo fator clima do que eles. E isso pode ter pesado principalmente aí pro Nenê, né, que nas melhores condições possíveis ele já atrasa o time. Imagina numa condição dessa, o cara tava derretendo em campo e isso estava muito óbvio. Mas pelo menos o Nenê estava participativo, apesar de participativo de um modo talvez até um pouquinho mais negativo. Como sempre aí ele estava se infiltrando pela esquerda ao invés de ficar centralizado, e aí quem se centralizava era o Gabriel Teixeira, o que teoricamente não era para acontecer, já que a formação não era essa, mas pelo menos estava funcionando, mais para o Gabriel Teixeira do que pelo Nenê. Mas enfim, o Nenê aparecia de vez em quando, tentava ali uma finalização, um cruzamento para a área. Não dá para reclamar muito da atuação do Nenê no primeiro tempo, mas dá para reclamar também, claro, porque aquilo ali ainda não é parâmetro pro que o time vem jogando. Enfim, fizemos o gol já na reta final do primeiro tempo. Ainda teve a dúvida ali se estava impedido ou não. Realmente, eu e mais meio mundo acreditamos que estava impedido o Gabriel Teixeira, a gente já estava se lamentando. Mas teve consulta no VAR, depois o Premier mostrou no replay com tira-tema e tudo, que realmente não estava. Era muito mais impressão nossa, talvez pelo ângulo da câmera.
Ainda bem que não tava, gol validado, gol legal, 1 a 0 pro Fluminense, primeiro tempo controlado nas nossas mãos, mesmo com menos posse de bola. O time do Cuiabá foi finalizar pela primeira vez já na reta final do primeiro tempo, foi uma finalização também sem muito perigo. E bom, né, depois de um primeiro tempo ótimo, cheio de elogios, a gente vai para um segundo tempo que foi completamente irritante e que a gente deu muita sorte de sair com a vitória mesmo assim. Já logo no começo do jogo a gente já começou a ver que o Cuiabá começou a pressionar a gente mais no nosso campo de defesa, começou a se interessar mais pelo jogo, alguns jogadores começaram a sentir cada vez mais aí o calor, talvez, né? E o Nenê principalmente, eu não preciso nem falar. E aí, cara, ainda no começo ali do segundo tempo, lá por volta aí dos 15 minutos, não vou lembrar, tô chutando o tempo, eles tiveram uma falta que foi muito perigosa. Marcos Felipe parecia que meio mal colocado, mas ainda assim conseguiu resvalar de leve na bola e fazer com que ela batesse na trave e não entrasse, ainda bem. Demos uma sorte enorme nesse lance. E o time parecia que estava menos incisivo, parecia que estava controlando menos, a bola parecia que estava começando a queimar mais no pé de alguns jogadores. Fred já estava também sentindo muito a questão do calor, ele estava menos participativo. Um primeiro tempo em que ele estava fazendo muita função de pivô, nem estava finalizando. Já no segundo tempo ele nem estava aparecendo direito, nem recebendo a bola. Caio Paulista também, que eu nem citei no primeiro tempo, porque a única coisa que ele fez, inclusive, foi um chute que serviu mais de recuo para o goleiro, para o Walter lá. No segundo tempo também, mal apareceu, o Caio Paulista fez uma partida bem abaixo do que ele vinha fazendo, talvez seja um dos piores em campo, dificilmente consegue ser pior que o Nenê, tá? Enfim, o Fluminense sem criar muitos lances de perigo, o lance mais perigoso que eu me lembro nesse momento aqui, sem revisar os melhores momentos, foi um lance ali que o Gabriel Teixeira levantou, deu uma levantadinha pro Samuel Xavier, que acabou ficando um pouquinho muito em cima, né? Ficou muito mais pro Walter, o Samuel Xavier ainda conseguiu tocar, mas ficou nas mãos do goleiro do Cuiabá. Esse é o lance que eu mais me lembro de perigo da gente no segundo tempo. De resto ali eu só lembro realmente do próprio Cuiabá pressionando a gente o segundo tempo inteiro. E aí, se já estava ruim a atuação no segundo tempo, o Roger conseguiu piorar muito, começou a desmontar o time, substituições sem o menor sentido, trocou Caio Paulista por Luiz Henrique, sendo que a previsibilidade dele nesse caso era muito melhor, né? O que é mais previsível que ele troque Caio Paulista pelo Kaique. Era muito melhor que ele tivesse feito isso, dessa vez ele acabou ousando e para pior, ficamos ali com o Luiz Henrique na direita, que o Luiz Henrique também entrou muito abaixo. O Luiz Henrique que nas últimas partidas não tem ido muito bem, inclusive mereceu realmente pegar um banco. E não estava lá na esquerda, por exemplo, para cobrir uma possível falha do Egídio, que inclusive aconteceu. E é um lance também que, pelo amor de Deus, eu já tinha dito no meu Twitter, inclusive vou postar um print do meu tweet, falando justamente isso aí, cara. Não dá pra elogiar o Egídio, fico até com medo de elogiar uma partida do Egídio antes dela terminar, porque a gente sabe que a qualquer momento ele pode fazer alguma cagada que vai estragar a própria atuação dele. E foi justamente o que ele fez, uma cagada que a gente acaba até passando um pouquinho de pano porque acabou não dando em nada, mas também a gente deu sorte, foi um lance ali de interpretação da árbitra. Mas se eu fosse dizer, eu diria que realmente foi muito mais falta do Egídio do que do jogador do Cuiabá. O Egídio que parece que realmente é o que eu sempre falo aqui, o cara parece que dá isso aqui no cérebro e se embola todo, se faz alguma cagada, ele vira, ao invés de ele tentar pelo menos recuar pro Marcos Felipe e dar um chutão, ele tenta fazer um drible, ele totalmente confuso, desengonçado, ele deixa a perna. Foi muito claro pra mim, ele deixa a perna e ainda dobra pra realmente simular como se ele tivesse sofrido a falta, que cai logo depois do contato. Mas ele deixou a perna justamente pra derrubar o jogador do Cuiabá, então pra mim foi muito mais falta dele realmente. Mas talvez essa malandragem de dobrar a perna foi o que fez aí a interpretação da árbitra acreditar que tenha sido falta de ataque do Cuiabá. Enfim, demos sorte, eu diria, nesse lance, mas justamente uma cagada do Egídio que foi graças a essa sorte que o empate não saiu e que ele não foi expulso também, o que poderia até acarretar numa virada depois dos caras. Enfim, ainda tivemos aí a entrada de Kaique, que entrou, não conseguiu fazer muita coisa. A gente vê que também ele está começando a oscilar, está começando a sentir aí que realmente é muito jovem ainda para conseguir disputar em alto nível no futebol brasileiro.
precisa ainda ganhar muito mais corpo, principalmente, né? Ele perde muito em questão física. Enfim, e entrou inclusive também no lugar do Gabriel Teixeira, o que não houve nem inversão entre os pontas que deveria acontecer, o Luiz Henrique para a esquerda e o Kaique pela direita. Isso não aconteceu. E para piorar, Nenê ficou em campo até os 37 do segundo tempo. Esqueci ainda de citar, ainda teve a entrada do Abel Hernandes no lugar do Fred. Essa substituição tinha que ter acontecido realmente, porque o Fred já estava aparentando que não ia conseguir seguir no jogo, contribui muito para aquela partida. E o Nenê, que deveria ter saído junto com o Fred, ou até antes mesmo, foi sair só aos 37 do segundo tempo para a entrada do Luca. Eu não sei o que é pior, ter mantido o Nenê até esse tempo ou ter colocado o Luca, o cara que nem estava desempenhando a função que ele deveria desempenhar, teoricamente que ele joga melhor, não era nem a posição dele. A gente ainda perdeu uma oportunidade de ver aí Matheus Martins estreando não, porque ele já estreou, mas jogando aí uma partida de Série A pela primeira vez, numa função aí de meio campo para ver se ele poderia render. Perdemos a oportunidade de muita coisa, na verdade, cara. E desmontou muito o time. Ainda colocou o Wellington ali atrás também, que errou um passe ali que no final do jogo que teria sido crucial, quase que pode ter saído empate ali do Cuiabá. Enfim, ainda bem que não saiu. Como vocês podem ver, a minha análise desse segundo tempo foi muito longa até. Eu fui lembrando aqui direto, inclusive, dos erros. Fui lembrando e falando aqui na mesma hora, porque, enfim, foram muitas cagadas. Muitas. Um segundo tempo que o Roger cagou muito alguns jogadores que a gente não entende como ainda são titulares e como ainda conseguem se manter em campo tanto tempo. Os vídeos Nenê. Então é um problema. Agradeço os 3 pontos, fico feliz, mas saio de cabeça ainda meio quente pela forma que terminou o jogo. Fiquei puto realmente. Foi uma atuação boa no primeiro tempo, digna de elogios, para um segundo tempo péssimo, horroroso, escroto. Enfim, fiquei puto mesmo e é isso aí. Enfim, essa é a minha análise. Espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, acesse minhas redes sociais na descrição. Enfim, tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!